Olá, boa noite. O É Notícia da sequência série de sabatinas para a Prefeitura de São Paulo. Nossa convidada de hoje é a deputada federal Tabata Amaral, do PSB. Nascida na Vila Missionária, periferia de São Paulo, Tabata foi campeã nas Olimpíadas de Matemática, ganhou uma bolsa para estudar em escola particular e depois na prestigiada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Formou-se em ciência política e astrofísica. Está no segundo mandato de deputada federal e concorre pela primeira vez à Prefeitura de São Paulo. Candidata, muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui conversando com você e muito obrigada a todos que estão nos acompanhando também. Deputada, o seu partido, o PSB, é responsável pela ação na Justiça Eleitoral que suspendeu as redes sociais de Pablo Marçal sob o argumento de que havia uma monetização ilegal dos recortes. A direita imediatamente reagiu, chamando de censura prévia. Queria que a senhora começasse explicando ao nosso telespectador por que não é censura prévia e por que isso cria uma situação desigual, não isonômica, entre os candidatos numa mesma competição pela Prefeitura. Perfeito. Trazendo para quem está nos acompanhando, houve uma decisão final do Tribunal Regional Eleitoral reconhecendo, vou trazer para as palavras mais simples, para todo mundo acompanhar, e também porque não sou jurista, mas que havia sim indícios, e isso foi confirmado, que havia um financiamento ilegal sendo usado pela campanha do Pablo Marçal, tanto para atacar adversários, mas também para se autopromover. Tem um nome que a gente usa para quando isso acontece, por exemplo, na rua, é caixa 2. Quando você tem alguém panfletando, divulgando um candidato, mas a gente não sabe quem paga aquela pessoa, quem pagou aquele material, de onde vem o dinheiro, de quanto a gente está falando, o nome disso é caixa 2. É o dinheiro vivo que é entregue, que a gente sabe que inclusive financia a compra de votos. Então, a gente sabe que o ambiente da rede social ainda é uma novidade. Mas o que cabe a nós candidatos individualmente, como partido, tem alguma coisa estranha? Tem alguma coisa cheirando mal? A gente leva a contestação, quem decide é a Justiça. E houve uma decisão confirmada agora de que havia, sim, financiamento ilegal, gente sendo paga, não tem ideia de onde vem esse dinheiro, qual é o montante, mas é muita coisa para fazer uma coisa que a lei não permite, que a regra do jogo não permite. O que veio na decisão? O Pablo Marçal, obviamente, pode estar na rede social, e ele já está, obviamente, só que ele não pode continuar fazendo isso. Ou seja, não é um conteúdo do que ele diz que está sendo censurado. Ele pode dizer as mesmas coisas e gravar os mesmos vídeos outra vez. Nem a ação do PSB, nem a decisão entra no mérito do que ele fala. Toda a questão é sobre o financiamento ilegal que estava acontecendo. E aí tem uma coisa para a gente ficar atento, porque na decisão está lá, olha, Pablo Marçal, você pode continuar, mas você tem que seguir a regra. E a gente está observando e, obviamente, coletando provas. E não sei se ele vai conseguir seguir as regras nos próximos 40 dias. Na verdade, essas regras não permitem que você pague para que pessoas façam propaganda a seu favor nas redes sociais. Era isso que estava acontecendo. Essa pessoa tem que, se você vai ter alguém trabalhando para a sua campanha, essa pessoa tem que ser remunerada e você vai declarar. Se você tem impulsionamento, só pode ser pelo perfil oficial do candidato. Não pode ter financiamento por outros perfis que a Justiça não possa observar. Então, ele tem que se adequar. Não é do feitio dele. Pablo Marçal foi preso em 2005, é investigado em inúmeros processos, fez parte, foi condenado da maior quadrilha de fraudes bancárias da história do Brasil, da história recente, roubando a aposentadoria de idoso. Ele é investigado por lavagem de dinheiro, por homicídio. Então, assim, é um cara que não anda na linha e não está acostumado a ser confrontado. Eu sou uma das poucas que tem coragem de falar, meu amigo, isso aqui não é terra de ninguém. Deixa eu pegar por aí que é importante isso. A senhora tem publicado vídeos nas redes nos últimos dias e foi a única que partiu para o embate, para o confronto direto com o Pablo Marçal, colocando a sua cara na TV e, inclusive, fazendo associações que são graves, né? Associações dele com o PCC. Os outros candidatos não fizeram isso. A senhora convidou ele para um embate direto no próximo debate. O seu marqueteiro, Pedro Simões, ele deu uma entrevista rápida à Folha de São Paulo. Ele disse que essa estratégia, nas palavras dele, te dá relevância e força e desconstrói e ainda expõe um personagem, também na visão dele, perigoso e antiético. Mas eu gostaria de ouvir da senhora o que lhe convenceu a partir para esse confronto aberto. Tem uma coisa, Amanda, que é o que a gente enxerga como sendo certo ou errado, independente do que isso vai trazer eleitoralmente. Eu realmente
me assusta a possibilidade da gente ter um criminoso como Pablo Marçal comandando a Prefeitura de São Paulo. De novo, esse cara foi preso, esse cara foi condenado, responde a inúmeros processos. Ninguém sabe quem financia essa campanha dele. A gente sabe que tem dinheiro ilegal, como foi demonstrado nessa decisão. Ninguém sabe quem é que está bancando essa campanha dele. Qual é o interesse? Quem está por trás? Quem está financiando? Então, quando eu me deparo com um candidato como esse, eu não vejo alternativa a não ser me posicionar, a não ser enfrentar com coragem. Você quer ser prefeito, prefeita de São Paulo, tem que ter casca. Tem que ter coragem para lidar com a Câmara de Vereadores, para lidar com os diferentes órgãos, para estar na rua se expondo. Coragem eu tenho. Para ir lá, apresentar minhas propostas, que é o que eu venho fazendo em cada debate, mas também para defender São Paulo do crime. Mas a senhora acredita que essa estratégia também pode te catapultar nas pesquisas, pode torná-la mais desconhecida? A senhora sempre diz que enfrenta o desconhecimento, é um dos seus maiores desafios, torná-la mais desconhecida e ainda com uma mulher forte, que parte para o confronto. Eu acho que tem sim ganhos, mas é importante reconhecer que o eleitor do Pablo Marçal dificilmente vai vir para mim. Então, tem muita gente que fala, a Tabata está aí enfrentando o Pablo Marçal, mas se esse cara cai na pesquisa, o voto vai para outros. Eu só queria recolocar e devolver a provocação para os demais. Para mim está muito claro que é meu papel defender minhas propostas, mas defender São Paulo do crime. A pergunta que eu faço é, por que Boulos, por que Nunes, por que Datena não estão se posicionando? Por quê, na sua opinião? Medo. Acho que tem uma parcela disso, quem tem esqueleto no armário, quem tem BO nas costas, tem mais medo de ir para o confronto. Eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a temer. Mas tem uma segunda coisa que às vezes é a mesquinharia do cálculo eleitoral. Que é isso que eu estou dizendo. Obviamente, qual é o cálculo deles? Que cálculo que se a gente olha para o Boulos, por exemplo, o que a gente fica ouvindo do bochicho é que o Boulos sabe que perde contra o Nunes no segundo turno. Eu sou a única candidata que no cenário de segundo turno vence do Nunes, então que ele fica confortável com a ideia de enfrentar o Pablo Marçal no debate. E aí, gente, estão brincando com a nossa sorte, estão brincando com a nossa história. Sabe, São Paulo... Por que eu venho ressaltando tanto? Que eu sentei para conversar com os ex-prefeitos, que eu vou continuar os bons projetos, eu vou fazer muito mais, vou, mas eu tenho consciência do tamanho dessa cidade, do legado que a gente tem. Esse cálculo eleitoral de, para o Boulos é melhor enfrentar o Marçal no segundo turno, é mesquinho, é arriscado, é brincar com a vida das pessoas. Um cara que não é daqui, que não conhece São Paulo, que promete bondinho voador, prédio de 1 quilômetro, mas não tem nada a dizer sobre como é que você enfrenta a Cracolândia, como é que você enfrenta o esquema que a gente tem de roubo de celular, como é que você alfabetiza. Então, quando eu olho para esse cara, ele nem é meu adversário principal. Quem é seu principal adversário, candidata? É o atual prefeito, porque a gente tem uma prefeitura completamente mesquinha. A gente tem uma prefeitura pequenada. A senhora acredita que se for para o segundo turno tem que ser nessa raia da centro-esquerda? Quer dizer, seria num lugar que ou seria seu ou do Guilherme Boulos, é isso? Eu me vejo como uma candidata de centro e acho que é assim que o eleitor se vê também. Mas eu truco um pouco a gente trazer essa lógica de esquerda e direita para uma eleição municipal. Porque acho que é uma lógica um pouco diferente. As pessoas sabem que prefeito, quem depende da prefeitura, vamos falar, eu venho da periferia, cresci em uma ocupação, sou uma filha orgulhosa de uma diarista e um cobrador de ônibus. A gente sempre dependeu de transporte público, não tinha essa de carro, muito menos carro blindado, minha mãe não tinha dinheiro para pagar uma escola particular. Quem depende da prefeitura não arrisca. Essas coisas amalucadas, muito mais ideológicas, você pode até votar para uma eleição nacional estadual. Mas a pesquisa mostra que nas classes mais baixas, os três primeiros, Nunes, Boulos e Marçal, têm mais ou menos a mesma preferência dos eleitores, das intenções de voto. Mas eu ainda acho que não é por aí que vai a eleição, Amanda. Estou fazendo um pouco de futurologia, nunca é um bom caminho. Mas eu me pergunto muito, quem pega ônibus? Quem depende do SUS, como eu dependi por 20 anos da minha vida, quem só tem a escola pública para colocar o seu filho, essa pessoa vai votar no Marçal? Essa pessoa vai votar num criminoso, vai colocar tudo isso em risco? Agora, candidata, a senhora se definiu agora como uma candidata de centro. Eu acho que é preciso fazer uma breve reflexão aqui sobre o papel do centro nas últimas eleições. E aí eu estou falando de eleição em São Paulo nacional. A Simone Tebet, a gente viu que aconteceu, acabou espremida entre os dois extremos. E mesmo em eleições mundiais, França, Estados Unidos, etc. Com as redes sociais viralizando, não propostas nem conteúdo, mas muito mais lacrações, likes, etc.,
Isso não coloca uma via muito estreita para candidaturas que oferecem conteúdo, propostas, candidaturas de centro? Amanda, essa não vem sendo uma disputa em que as pessoas entram com armas iguais. Eu enfrento Nunes e Boulos, 2 candidatos de máquina, que tem cargos, secretarias, dinheiro, etc. e tal. Enfrento o Marçal, um candidato que está usando financiamento ilegal, que sabe-se Deus quem é que está bancando esse homem. Da Atena, que está na TV há décadas. Então eu tenho total consciência que eu tenho que comer muito arroz com feijão nos próximos dias para me apresentar para a população. Mas por que é que eu tenho essa convicção tão grande de que estarei no segundo turno? Porque eu ando na rua, eu estava na rua mais cedo, em Arthur Alvim, e eu vejo as pessoas com curiosidade, com interesse, o tanto de abraço, de bênção, de oração, de carinho que eu recebo, inicialmente mais de mulheres, é verdade, meu eleitorado é mais feminino. Mas é andar a cidade toda e as pessoas falarem, você é necessária, vai para cima, defenda nossas crianças. E é claro que esse é um movimento que demora a vir na pesquisa, mas era um movimento que eu via lá atrás. Saíram, por enquanto eu tive essas 3 pesquisas grandes, desde que a campanha começou. Nunes, Datena, Boulos caíram de forma geral. Eu cresci nas 3. Datafolha, no Atlas Intel. Na Atlas, a gente está gravando, inclusive, essa entrevista um pouco antes da Quest, né? A gente está gravando na quarta-feira, sai quarta daqui a algumas horas, e a entrevista vai ao ar na quinta-noite, então a gente vai ficar devendo para o nosso telespectador essa última pesquisa. Deixa eu pegar por aí, que a senhora falou de mulher, né? E falou também de criança. E sua principal bandeira sempre foi a luta pela educação, né? Vamos falar de proposta. Seu primeiro compromisso de campanha, aliás, foi uma visita à Escola Municipal Milton Campos, que fica na Zona Norte, e registrou o pior desempenho na capital paulista. E a senhora se comprometeu, se eleita ao final do seu mandato, deixá-la entre as 50 melhores da capital paulista. A senhora tem algumas propostas ousadas na educação, que é a escola em tempo integral para todo mundo em 8 anos, porque a senhora se compromete a ficar 8 anos na prefeitura, e alfabetizar 100% das crianças. Até o segundo ano. Até o segundo ano do ensino fundamental. Hoje, 60% das crianças até o segundo ano não sabem ler e escrever. Escola em tempo integral só na creche, porque na pré-escola, 4 e 5 anos, só 11% mais ou menos. Como é que você vai cumprir isso, candidata? Primeira coisa, vamos lembrar o que é São Paulo nesse país. São Paulo não só é a cidade mais rica do país, mas tem o 2º maior investimento das capitais. A gente coloca por ano, arredondando, R$20 mil por aluno. Vamos olhar para um exemplo não muito distante, aqui no nosso Brasil. Fortaleza. Coloca metade do que a gente coloca de dinheiro na educação e tem 70% das crianças em tempo integral. Vamos pegar Teresina, vamos pegar Recife, vamos pegar Fortaleza de novo. São capitais que estão alfabetizando mais do que a gente. Tem melhores resultados no IDEB, né? Em português, em matemática, em tempo integral. Eu não consigo me conformar com isso. Eu sou filha da escola pública, eu só estou aqui por conta de uma professora de matemática da escola pública que me incentivou a participar das Olimpíadas. Nesses 3 anos, eu vi a minha cidade ser a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Quando o Bruno Covas era prefeito, a gente estava na posição 2. A gente caiu 19 posições com o Nunes. Então, só para devolver a pergunta para quem está nos acompanhando, será que São Paulo não merece mais? Será que São Paulo não pode mais? Mas é uma questão de gestão, de dinheiro mal gasto, porque dinheiro tem e até dinheiro, o gasto só para as pessoas terem grande. uma noção. A gente investe bastante, sempre dá para expandir, mas já investe bastante. A gente tem o prefeito Ricardo Nunes, inclusive, respondendo a um processo no Tribunal de Contas do município, porque ele abriu mão de quase 5 bilhões de reais da educação. Dinheiro que ele só pode usar na educação e ele não teve capacidade de usar. Tem aí uma investigação sobre a máfia das creches. Estão desviando dinheiro de criança pequena para colocar em bolso de político. Inclusive, tem uma denúncia em relação ao Nunes nessa máfia das creches. Mas isso é anterior, né? A prefeitura, era da época em que ele era vereador, né? Ele tem uma investigação, não é uma denúncia. Tem uma investigação, mas transpassa sim, porque tem creches de amigos dele sendo beneficiados enquanto ele é prefeito. Mas quem vai dizer se foi por má intenção ou não é a justiça. Mas qual que é o debate aqui? Tem tanta corrupção, tem tanto dinheiro sendo mal usado, que eu tenho certeza
que com trabalho sério, com os profissionais da educação, junto com os professores, a gente consegue fazer o que o Nordeste está fazendo. E a gente vai começar pela alfabetização. É tutoria, é reforço, é formação de professores, é você valorizar a merendeira, o diretor que entrega o bom resultado, o professor, é você reconhecer quem atua numa escola que está numa área mais vulnerável. Por que eu fui na MF Milton Campos, que fica na Brasilândia? Porque é esse compromisso que eu quero fazer. A gente vai melhorar a rede inteira. Mas quem quer combater a desigualdade prioriza onde está mais difícil. Eu vou começar levando tudo que está no meu plano de governo para as escolas com pior resultado, para chegar em todas. Mas a gente começa pela Milton Campos, a gente começa pelas escolas que estão hoje mais afetadas. E a gente vai além. Falo sim de educação em tempo integral, mas a gente fala também sobre sonho. Eu cresci tendo como referência o bandido, o menino que com 13, 14, 15 anos de idade já era cooptado pelo crime. A gente tem que criar exemplo positivo. Tem uma proposta nossa que é muito barata, é 50 milhões de reais, que é o quê? A gente permitir que todo ano, pelo menos um aluno por escola pública faça intercâmbio fora do país. Muita gente fala, mas Tabata, entenderam que é barato, que dá para fazer, mas por que toda escola um? Porque aí toda escola vai ter referência de gente que foi para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Europa, porque estudou. Por que eu falo de Olimpíada de Robótica, Olimpíada de Matemática, campeonato de esporte, xadrez? Porque a gente começa a criar referência dentro da escola pública pela cultura, pelo esporte, pela arte, pela educação e não pelo crime, e gera não uma pelas disputa, drogas. uma concorrência no bom sentido para aqueles Exato. alunos melhorarem e estudarem mais. E a gente começar a ter orgulho de ser bom aluno, de chegar em casa com uma nota boa. Candidata, infelizmente nossa entrevista é curta, tem que passar por vários temas, falar um pouquinho de segurança pública, porque a gente vive um fenômeno que é assim, da municipalização da segurança pública. Apesar de não ser atribuição direta das prefeituras, está entre as maiores preocupações da população. Como a prefeitura pode contribuir? 3 coisas, e tentando ser rápida: tecnologia e gestão, zeladoria e prevenção. Eu queria usar o exemplo do roubo de celulares, porque eu acho que é uma das coisas que mais nos afetam. De cada 3 pessoas que moram aqui em São Paulo, uma já teve o celular roubado. Como é que você desmonta esse esquema? Não é falando grosso e rezando para o bandido ir embora. Primeira coisa, vamos olhar para o que o Piauí fez. Teresina conseguiu reduzir pela metade o roubo de celulares com trabalho de inteligência. O que eu vou fazer como prefeita? Chama as operadoras. Vamos rastrear todo o celular que foi roubado. Chama a polícia. Fizeram isso. Quando uma nova linha for ativada nesse celular, a gente manda uma intimação. E a pessoa, se não devolver o celular na delegacia, ela vai responder um processo. Mais da metade devolve nas primeiras horas. E a gente vai devolvendo o celular. Mas qual que é a parte mais importante? Para além de recuperar o celular roubado, você começa a mapear os negócios envolvidos, os empresários envolvidos, o box, o shopping, a loja que está vendendo o celular roubado. É assim que você sufoca esse mercado. Isso vale para a Cracolândia. Como é que o crack entra? Como é que o dinheiro é lavado? Tem hotel envolvido? A Polícia Civil tem um levantamento há um tempão dizendo que tem. Por que a Prefeitura não fechou o hotel? Tem essa operação grande recentemente, né? Do GAECO, Exato. Ministério Público, etc., junto também com a Prefeitura, em parceria com vários órgãos. Houve uma fala muito dura de uma das responsáveis por essa operação dizendo: a gente está aqui há anos mapeando e a Prefeitura de São Paulo não faz nada. Qual é o papel da prefeitura? É fechar os comércios. Agora, candidata, qual a sua visão de segurança pública? Porque a senhora, por exemplo, votou contra a saidinha de presos, que é muito mais uma pauta ideológica da direita. Isso não é correto, eu vou precisar corrigir. Posso? Claro, por favor. Eu votei a favor da gente reduzir a saidinha, da gente inclusive reduzir para ser apenas quem está no regime semiaberto, como ficou no final das contas. O único voto de discordância que eu dei foi... Isso, inclusive, a gente foi vitorioso no final. Quem cometeu um crime menor, que já está no regime semiaberto e pode sair para trabalhar, essa pessoa vai poder sair para estudar. Se vocês olham todo o meu histórico... Mas ela não pode ir para casa, né? Não, ela só pode... Nas datas comemorativas, porque esse foi o veto do presidente Lula. Exato. Como é que a senhora votou nesse veto? Votei contrária. Para derrubar o veto do presidente Lula. Para derrubar o veto, se olham minha votação na Câmara, no Senado, no veto, ela é uma só. A favor de reduzir a saidinha. Mas isso já não vai mais numa linha da direita, mais punitivista e até mais ideológica, porque muitos especialistas de segurança pública dizem não, a saidinha já é para uma pessoa que está em regime semiaberto, sai para estudar e para trabalhar, porque ele não pode sair para estar com a família. Isso pode, inclusive, causar uma espécie de caldeirão, provocar um caldeirão nos presídios, pode acirrar muito as tensões.
na cadeia? Eu acho que o que liberta a pessoa é o trabalho e é o estudo. Por que eu tive essa batalha que muita gente me criticou para garantir que as pessoas pudessem sair para estudar? Porque o que vai garantir que um egresso, alguém que saiu do sistema prisional, possa construir uma vida diferente, não acho que é uma saída numa data comemorativa. É a possibilidade de você fazer um curso, de você ter um curso técnico, de você ter uma profissionalização. Inclusive, tem um programa nosso que eu destaco no nosso plano de governo, que é o Capacitaí, que é o quê? A gente vai, em 4 anos, formar 100 mil pessoas. Mas como? Não é para jogar diploma à torta e à direita. Chamando as empresas, elas vão nos dizer quais são as vagas que elas não estão conseguindo preencher. Programador, uma costureira com formação, a prefeitura vai bancar o curso, mas a empresa vai ofertar a vaga desde o dia 0 para a pessoa sair com o diploma, com a experiência e contratada. E esse foi um mote meu ao longo dos meus 6 anos como deputada. Aprovei o marco do ensino técnico, lutei para que quem já pode sair para trabalhar possa sair para estudar também e vou lutar aqui em São Paulo porque eu realmente acho que um curso na mão, experiência, você poder estar de forma legalizada, digna, formal no mercado de trabalho, isso muda a vida da família. Deputada, a gente tem 5 minutinhos, quero falar de transporte um pouquinho, porque a senhora disse que não dá para expandir tarifa zero, porque fez a conta e não dá, mas se comprometeu em fazer um novo... Manter aos domingos. Manter aos domingos e fazer um novo mapa, né? Um Exato. Rearranjo das linhas existentes. Por onde vai sua proposta? Eu sou filha de cobrador de ônibus, com muito orgulho, e uma coisa que eu vejo, Amanda, é que as linhas hoje, elas são muito antigas. As linhas são praticamente as mesmas de quando meu pai era cobrador de ônibus mais de 10 anos atrás. O metrô, CPTM, a cidade cresceu e as linhas estão no mesmo lugar de forma ineficiente. Então, a primeira coisa é a gente usar os dados que tem, né, dos aplicativos, de quantas pessoas vão de que lado para que lado, os horários, para a gente ter um redesenho mais eficiente, linhas mais diretas, especialmente em horários de pico. Segundo investimento, corredor de ônibus. A gente tem que priorizar o transporte público. O Nunes prometeu 40 quilômetros, não entregou nem 7. Vou entregar o que ele não fez para começar e a gente vai expandir. Outra coisa, semáforo inteligente, que é você permitir que o ônibus possa passar naquele corredor verde, que vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Outra coisa, integrar melhor com outros modos de transporte. Por que a gente prioriza a ciclofaixa em locais que já tem metrô, ao invés de priorizar na periferia? E um compromisso que eu tenho, a gente vai expandir ciclovia e ciclofaixa e todo o terminal de ônibus, metrô e CPTM vai ter um bicicletário. Então, fiz um resumão, porque eu sei que a gente está corrida, mas eu convido quem ficou curioso a saber mais das propostas nas redes sociais em Tabata Amaral SP, que eu estou aqui só resumindo. Para a saúde, a senhora quer ampliar a cobertura da saúde da família, tem telemedicina, também tem horários de atendimento maior nos postos de saúde perto do transporte público, quer dizer, usar a rede existente e explorar melhor. Fazer ela funcionar melhor. Só para as pessoas entenderem o porquê dessa motivação. Hoje, a gente tem um uso muito pouco de dados e inteligência na saúde. Qual que é o resultado? De cada 3 consultas que são marcadas, uma a gente perde porque o paciente não comparece. Não fica sabendo, não consegue, enfim, remarcar. Outro problema, estoque. Falta Novalgina no posto da prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura não consegue saber que remédios estão em cada posto. Quem tem o seu comércio sabe, gestão de estoque é muito importante. Então, a gente aposta muito em trazer tecnologia, integrar os dados de cada região, mas também com o governo do estado, porque aí a gente começa a enxergar os buracos. Está faltando remédio mesmo ou é o estoque que não está sendo bem avaliado? Está faltando fono? Ou é porque tem fono demais nessa região e fono de menos aqui? Então, a gente acha que trazer mais eficiência também é uma forma de trazer mais transparência. As pessoas saberem qual é a posição que elas estão na fila de um exame. Tem gente que fica meses, anos aguardando. E a gente sabe também que tem muita corrupção nessa história. E aí, para finalizar, a gente tem tanta confiança que se você fizer uma gestão melhor, trouxer mais transparência, a gente vai conseguir olhar para essa questão da fila, que a gente tem um compromisso, que é inspirado lá no Corujão da Saúde, mas ele é melhor, ele é ampliado, que é quem ficar mais de um mês esperando para marcar uma consulta, para fazer um exame, a gente vai contratar esse exame no privado. Tamanha é a confiança que a gente tem, que a gente vai conseguir gerir melhor nossa saúde básica. Na emergência climática, aí, rapidamente, um minutinho, porque depois a gente vai ter um minuto para o final,
ondas de calor intenso, então de chuvas torrenciais, as queimadas agora em todo o estado a gente está vendo. 3 pontos, assim, pilares da sua proposta para meio Eu ambiente. acabei de aprovar em Brasília um projeto de mudanças climáticas para toda a cidade ter um plano e recurso para lidar com isso. Você é uma das primeiras prefeitas a implementar a lei que eu aprovei. Primeira coisa, temos 800 pontos críticos na cidade, que podem desmoronar, que pode deslizar, que pode alagar. É para eles que a gente tem que olhar. E aí, gente, é drenagem, é você garantir que aquela pessoa pode morar em um lugar mais seguro. Os 800 vão ser meu foco no primeiro ano. Vamos para um segundo momento, é a gente parar de brigar com a água. São Paulo foi construído em cima de rio, eu tenho medo de chuva desde que eu era pequena, não é de agora não. Então isso é tudo, construir mais praça, mais parque, ampliar o caminho para o córrego passar, para o rio passar, jardim de chuva é o quê? A cidade absorver e frear mais essa água. Candidata, a gente só tem um minutinho, então Tá infelizmente vou ter que te interromper e perguntar o seu compromisso principal com a cidade de São Paulo, se for eleita. Meu principal compromisso é que São Paulo seja uma cidade que cuida de quem mais precisa, mas também recompense, crie espaço para que as pessoas possam prosperar. O tempo aqui é curto, mas eu convido as pessoas a conhecerem mais minhas propostas, o nosso time, tabatamaral.com.br, Tabata Amaral SP nas redes sociais. Eu vou seguir trabalhando muito para merecer o voto de cada um, de cada uma de vocês. E dia 6 de outubro, 40. Muito obrigada, candidata. Bom conversar com a senhora. Boa campanha, boa sorte. Espero revê-la em breve. Muito obrigada, Amanda. Um prazer e até mais. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta para a segunda metade do programa. Encerrada a nossa série de sabatinas, o É Notícia faz agora uma análise das eleições municipais em São Paulo e no restante do país. Para isso, convidamos o cientista político Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria e professor do IDP de São Paulo. Seja bem-vindo, Rafael. Muito bom estar com você de novo. Muito obrigado, Amanda. Um prazer é meu. Rafael, a gente ouviu todos os candidatos e agora eu queria uma análise do panorama geral em São Paulo das eleições municipais, que, aliás, estão muito mais emocionantes do que qualquer um poderia prever. Mais emocionantes, eu acho que assim, o ponto de partida para a gente detectar o tamanho dessa emoção era a gente voltar um pouco atrás e lembrar o que estava mais ou menos previsto, né, pelas primeiras movimentações para a campanha aqui de São Paulo. Me parecia que era um cenário, o Boulos mais tranquilo em relação à saída ao segundo turno, basicamente porque a esquerda saiu mais unida, né? O PT apoiou o Boulos como projeto, reflexo do lulismo aqui na corrida, e uma dificuldade maior para o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, porque a direita parecia estar mais fragmentada. Num primeiro momento conseguiu reduzir, então parecia mesmo que era Nunes e Boulos no segundo turno. Eis que chega Pablo Marçal, dá uma sacudida na campanha e traz não só uma perspectiva de um resultado diferente do que a gente se esperava, mas uma sacudida nas leituras sobre a política brasileira em meio a um cenário de polarização. Acho que combinando isso, não é por um acaso que é tão relevante voltar os olhos aqui para São Paulo em 2024. E haja material para a ciência política, né? Você deve estar se debruçando sobre tudo. Rafael, como é que você entende esse fenômeno, Paulo Marçal, esse fenômeno disruptivo para a eleição? O que ele diz sobre essa eleição de 2024, o que ele aponta para o futuro? Amanda, acho que tem um olhar político, ou seja, a gente entender o impacto que isso vai ter do ponto de vista da política nacional, enfim, o que se tem chance, se não tem, se isso pode ser um primeiro passo de um voo eventualmente maior, enfim, fazer toda a leitura política, a relação dentro da direita com o bolsonarismo, e tem a dimensão mais sociológica, né? Assim, o porquê desse fenômeno. Porque se a gente lembrar, Amanda, nos últimos pleitos, sobretudo a partir de 20, mas com mais força em 22, tinha uma leitura de que eu teria passado o momento das forças que a gente chama de outsiders, né? Os políticos fora da tradição teriam um menor peso na campanha, porque tempo de TV, mas sobretudo o dinheiro, né? O recurso público concentrado na mão dos líderes partidários, tá? Faziam com que as chances de novos outsiders, novos Bolsonaros,
teria diminuído. Até porque o Bolsonaro aderiu ao sistema Esse foi um ponto e se fundamental. filiou a um partido que se tornou o maior do país em número de deputados, por exemplo, que é o PL. E o Bolsonaro, esse movimento, personifica muito essa ideia de que, olha, vale a pena fazer política tradicional. E o Pablo Marçal foi um dos que mostraram que, não, peraí, não, né? Assim, ainda tem um espaço para um eleitorado aceitar um discurso disruptivo em relação não só à classe política, mas políticas públicas. Então, a gente vê propostas razoavelmente exóticas pelo que a comunidade acadêmica, científica, quem estuda, estava pensando. Então, acho que tem um pouco a ver ainda um caldo de uma falta de legitimidade das forças políticas tradicionais. Quando o eleitor encontra um nome que consegue mobilizar a rede social, o eleitor responde a isso. Acho que a gente está vendo um pouco essa dimensão. Em outras palavras, o eleitor ainda não encontra resposta na política, né? Por mais que parte disso seja representado pelo que se convencionou chamar de bolsonarismo, ainda existe um voto de protesto, de revolta, um voto anti-sistema e antipolítico muito arraigado na sociedade. Você acha que essa força é maior do que a gente pode até dimensionar? Eu acho que, na verdade, os números estão mostrando que sim, né? Assim, é um crescimento muito expressivo num curtíssimo espaço de tempo e seguindo uma receita que parecia, se não datada, mas parecia, olha, ficar um pouco de lado, né? Então, é um partido, é uma candidatura sem recurso tradicional e que está crescendo. Eu costumo muito fazer o comparativo, Amanda, não sei se faz sentido para você também, mas se a gente olhar o Dória em 2016 foi o primeiro nome, digamos ali, naquela crise Lava Jato, naquele momento muito barulhento da política, o Dória foi um dos nomes que se destacaram. Mas o Dória chegou onde chegou pela política tradicional. O Alckmin, então governador, fez uma aliança de partidos enormes para facilitar a candidatura Dória naquele momento. E ele disputou a pré-campanha e era o maior partido e o mais presente em São Paulo, o PSDB, naquele momento, em 2016. O Pablo Marçal não, é um voo, nesse sentido, muito mais solo. Então, e aí é muito mais parecido com o Bolsonaro de 2018. Eu acho mais parecido com o Bolsonaro de 2018, mas acho ainda mais impressionante, porque, em tese, a gente já está numa conjuntura menos efervescente do que a gente estava naquele 2018. Né? 2018 teve o episódio da facada, o 2018 a gente ainda tinha proximidade de Lava Jato muito forte, a gente teve a prisão do Lula naquela conjuntura, então, assim, foi cercado de elementos que poderiam sugerir, olha, está aberto aí para a entrada desses novos políticos. 24 parecia que estava um pouco mais... Uma polarização um pouco adormecida, mas basta alguém cutucar que esse gigante emerge, acorda. E porque, note, assim, o próprio ex-presidente Bolsonaro está sem direito político, né? Então... Em uma busca um pouco por um substituto dessa direita. E outro fenômeno interessante, né, Rafael, é a cisão da direita, né? Quando o Bolsonaro apoia oficialmente o Nunes, mas é um apoio tímido, e do Nunes, recorrendo ao Bolsonaro, também é bastante tímido, porque ele tem medo de aumentar a rejeição dele, e uma figura que representa exatamente o que o bolsonarismo representa, ou representou outrora, que é o Pablo Marçal. Esse acordo que você está falando, que está se referindo, é, digamos assim, a vitória da política tradicional. Porque o Bolsonaro tinha um nome que poderia representar e dar continuidade a esse modus operandi distinto, que era o Ricardo Salles. O Ricardo Salles queria sair e representar esse bolsonarismo. E que o sistema engoliu, né? Não deixou que ele saísse. Para usar essa imagem, o sistema engole, mas aí o Pablo Marçal mostrou que, na verdade, mesmo quem está tentando fazer um jogo mais tradicional, o eleitor, às vezes, está causando surpresa e está levando a uma divisão não só de nomenclatura, né, de quem são os nomes que representam a direita, mas de estratégia política, né? Está jogando um pouco de uma incerteza. Na minha leitura, Amanda, essa é a grande questão da política nacional. A gente passou por um desmanche do que a gente tinha como direita, pensando no PSDB. Vem a figura do Bolsonaro, altera o modus operandi, começa com um discurso
antipolítica, aos poucos vai cedendo para o chamado centrão, vai para o PL, tenta então fazer política mais tradicional e agora, eventualmente, nós estamos falando de um outro nome. Essa grande questão da política nacional... Mas já está nesse nível de ameaça? Você acha que o marçalismo, por assim dizer, ameaça a hegemonia do bolsonarismo na direita? Tem que ameaçar, porque a figura do Bolsonaro, o Bolsonaro não tem direito político nesse momento. Mas ele tem herdeiros políticos, né? O herdeiro mais imediato seria o Tarcísio de Freitas. Ou você acha que não, que o Marçal talvez seja uma ameaça maior à pretensão política do Tarcísio de Freitas em 2026? Eu acho que... Seja uma reeleição para o governo de São Paulo, seja uma candidatura à presidência da República. Eu acho que bagunça. Acho que não tenho dúvida que bagunça, porque a ideia do Tarcísio ainda estava um pouco em construção, né? Assim, não estava claro realmente o que era. Tem muita expectativa, um desejo de se encontrar um nome, mas não parecia um projeto construído, né? De transferência do bolsonarismo, da figura do ex-presidente Bolsonaro para o Tarcísio. Até porque, em episódios anteriores, ao longo do governo Bolsonaro, do governo anterior, quando em algum momento apareceu um nome para rivalizar de alguma maneira dentro da direita, esse nome não durou muito tempo, né? A gente falou isso do Moro, a gente falou isso do Paulo Guedes, do próprio Mandetta lá atrás era também visto como uma figura com essa imagem. Então a gente ainda não viu essa transferência acontecendo, né? Se o ex-presidente teria, digamos, essa abertura para pegar o seu capital político e ajudar a transferir para um outro nome, porque uma vez eleito, a influência do Bolsonaro vai diminuir. Eu acho que é por isso que a gente está com essa reação tão forte e se a gente olha o núcleo familiar, mais ainda pensando em como lidar com a figura do Pablo Marçal. Será que essa figura do Pablo Marçal, eu fico pensando, não sei se ele penetra numa fatia do eleitorado que o bolsonarismo não penetrava com essa história, e aí eu lembro muito do Dória, mas é uma versão atualizada do Dória, porque é TikToker, mas nessa ideia de prosperidade, do homem que constrói a própria fortuna, essa ideia da riqueza literalmente na palma da mão, porque pode ser feita via rede social, ele vende esse sonho, tanto que ele explora muito esses termos, empresarização, né? Ele vai criando uma terminologia toda própria, como se ele fosse... ensinar cada um a ser o seu próprio, a ser um empresário, né? Um microempresário, dono do seu próprio destino, né? E aí ele se define, na entrevista para mim aqui nessa série Sabatinos, ele se definiu como libertário. Também essa ideia que evoca de Javier Milei na Argentina, de novo, esse foco no empresariado. É uma excelente provocação, assim, a minha leitura é um pouco essa, assim, embora seja, do ponto de vista da forma, segue, digamos assim, a fronteira em como usar rede social, em como usar um discurso que rapidamente o colocou no centro do debate. Então, não há dúvida que tem muito êxito. Mas, tirando questões de forma, essa reflexão do que é, do que ele representa, né? Porque não é só uma figura qualquer, ele tem que estar arraigado numa questão social, né? Uhum. E eu tenho alguma leitura parecida com o que você sugeriu na sua pergunta. Ele faz referência à questão de valores e moral, até em relação à Tabata, na maneira como ele lidou com a Tabata quando ele começou a aparecer um pouco mais, é carregado disso. Mas acho que o que distintivo dele, ele dialoga mais com a questão redistributiva, com a questão de riqueza, de como é que as pessoas vão fazer para ter uma boa vida. Mesmo, é o cara que é o Uber, por é o cara meio que do empreendedorismo. É o pequeno negócio, o pequeno comércio. Digamos, com esse espírito de que o Estado faz mal. Uhum. Acho que até a sua própria carreira profissional, essa figura do coach, essa é uma figura que faz um tipo de provocação que, na verdade, a responsabilidade não é do Estado para o seu sucesso, não é da política pública, não é de condição de acesso a financiamento, a crédito, não é de facilidade de micro-regulação para abrir um negócio, é um discurso que joga a responsabilidade no indivíduo. Então, é um tipo de profissão, de atividade que chama atenção para determinadas características que você deveria ter para chegar ao sucesso. Não é uma ideia de que você é o inimigo de você mesmo, mas tudo isso por meio dessa ideia do empreendedorismo, que, ao fim e ao cabo, é uma ideia de que o Estado não é tão importante. Então, digamos assim, ele é mais econômico, né? Ele participa mais da discussão econômica do que se a gente voltar para a origem
do bolsonarismo, que mobilizava com mais força outro tipo de fala. Tanto é que a escolha do Paulo Guedes, lá atrás, era quase para dar algum tipo de credencial para o debate econômico, porque uma o bolsonarismo original né? não tinha nada, assim, não tinha muito pouco. O Pablo Marçal já chega com outro tipo de fala. Rafael, agora olhando um pouquinho para as outras campanhas, né, como eles respondem a esse fenômeno do Pablo Marçal e como eles se colocam nessa disputa. A Tabata Amaral, que eu acabei de entrevistar, foi a primeira metade do nosso programa, é a única que se colocou de uma forma mais dura, combativa, direta, não só contrapondo o Marçal, como tentando desconstruir esse personagem. Por que os outros não fazem e eles erram ao não fazê-lo? Acho que você tem toda a razão. A Tabata, foi a candidata que realmente enfrentou, né, um discurso num tom mais forte. Acho que foi a primeira que conseguiu dar algum tipo de resposta, porque tanto, digamos, a direita tradicional representada no Nunes, quanto a candidatura do Guilherme Boulos ainda não conseguiram produzir algo para fazer com que um eleitor que eventualmente vai ficar pendendo para um lado ou para o outro, esse eleitor, por hora, não tem muita razão para permanecer apoiando ou Nunes ou Guilherme Boulos, pelo menos a julgar pela forma como está respondendo, que é basicamente meio que parado, aparentemente sem saber se sobe o tom, né, e se faz, digamos assim, esse jogo mais espalhafatoso, para usar um termo mais suave, ou se fica falando de política pública, mas aí o descompasso fica enorme. Então, assim, os primeiros debates, a primeira troca que ocorreu entre eles, era um descompasso enorme, porque, por hora, o Boulos tentando enfatizar programa e o Pablo Marçal não fazendo nada disso. Em tese é natural, para responder diretamente, porque são os líderes, não querem se comprometer tanto, imaginam que tinha lá um eleitorado garantido, entre aspas. A Tabata não. A Tabata precisava desse choque. Mas o que a gente tem visto, as pesquisas mais recentes estão mostrando que, eventualmente, nem aquele capital político e eleitoral que se imaginava que Boulos e Nunes tivessem está tão seguro assim. A gente pode ver, então, a partir da divulgação de mais dados, eles precisarem dar uma resposta um pouco mais à altura desse fenômeno Pablo Marçal. E quando a gente fala com as campanhas, eu acho que isso vem muito de uma concepção de marketing política, não sei se é um marketing antiquado ou não, e essa campanha está aqui justamente para mostrar isso, segundo a qual, se você bate no seu adversário, você aumenta a sua rejeição por tabela, né? Então, é melhor segurar isso. Já a de Nunes, a campanha de Nunes, acha que a partir de sexta-feira, agora, amanhã, começa o horário eleitoral, ele vai ter uma montanha de tempo, né? 70% do tempo é do Ricardo Nunes, que com isso ele vai conseguir se apresentar e desconstruir o adversário. Você acredita em uma dessas duas hipóteses? Olha, acho que em alguma medida faz sentido, né? Assim, a grande força do Nunes não é a sua administração, porque a sua administração não é bem avaliada, não tem uma marca junto ao eleitorado. Mas também não é mal avaliada, né? Isso. Fica naquele regularzão, aquela coisa meio morna. Meio né? morna. E aí eu não pego o eleitor, no sentido de dizer, olha, tem ali um sentimento de continuidade natural, porque é um governo bem avaliado. Então, a força do Nunes, pelo menos na minha leitura, não parece estar aí, e eu acho que a gente tem algumas pesquisas que já indicam nessa direção. A força estava nessa ideia de que construiu um arco de alianças, se relacionou a nomes importantes dentro do campo da direita, e o horário eleitoral daria o espaço para mostrar isso para o eleitorado. E acabou de sair a pesquisa Quest. Triplo empate técnico. Confirma basicamente o cenário do Datafolha. Boulos com 22%, Marçal 19%, Nunes 19%. Então, os dois... Então, a gente tem um empate triplo aqui na cabeça, aqui na ponta. Quer dizer, é um cenário totalmente aberto, né? Qualquer coisa pode acontecer. Lembrando que na última, salvo engano, vou confirmar aqui, o Marçal tinha 12, né? Então, ele sobe de 12 para 19. A gente está chegando ali, né? Pegando diversas pesquisas, essa mais recente está nos atualizando bem e está mostrando esse cenário que, olha, é uma candidatura, é uma campanha ultra competitiva. Então, aquela formulação inicial de que, olha, quem corria o principal risco de ficar fora do segundo turno era o Nunes. Não, o Boulos tem risco, sim.
Nada Você acha garante... que o Boulos pode ficar fora? Pode ser um segundo turno Nunes e Marçal, por exemplo? Pode, acho que não é o mais provável, mas por que pode? Mais provável é qual? Me parece que é o Boulos no segundo turno e a disputa para valer, digamos assim, onde tem uma troca mais clara de votos, é entre Nunes e Pablo Marçal. Seria uma disputa na direita, e por isso o Boulos fica um pouco numa posição mais confortável, do tipo dizendo, deixa a direita se digladiar. Eu acho que originalmente era isso, mas você pega esse número aqui, eu Não é duvido que a campanha possa dizer que existe esse mundo que eles estavam pensando. Acho que esse mundo não existe mais, porque a gente está falando de muita proximidade entre eles e o Boulos não tem tanto tempo de TV como tem o Nunes. Agora, por que o Pablo Marçal pode também, além disso, né, machucar o Boulos? Porque, diferentemente do eleitorado petista tradicional, ou sobretudo lulista, o voto mais seguro do Boulos está nas classes de renda mais alta. Né? E aí, em tese, o lulismo vai ajudar ele a entrar... Na periferia ali, na né? periferia, no eleitor de mais baixa renda. Né? Então, é um pouco diferente do petismo tradicional que a gente tende a associar, né? Renda mais baixa... É o petismo no começo, né? Antes do Lula se tornar presidente, né? Que aí muda a base eleitoral Boa dele. comparação. Então, como numericamente o eleitorado grande não é o eleitorado seguro da campanha do Boulos, se eventualmente o Pablo Marçal conseguir produzir material, ele pode ir entrando no eleitorado que pesa bastante. E aí, para voltar na entrevistada que você acabou de fazer, na Tabata, né? A Tabata, por enquanto, está tentando entrar um pouco nesse eleitorado e virar a figura, digamos assim, da anti-Marçal. Assim, e a partir desse capital político, onde eu imagino que ela está querendo entrar e ter um pouco mais de competitividade. Porque as redes sociais ensinaram isso para a gente, né? Do antagonismo. Quer dizer, você forma um antagonismo. Se tem alguém crescendo e você entra naquele vácuo de antagonizar, de disputar com aquela pessoa, você cresce também. A própria Tabata, se a gente pegar o tom da campanha dela, não era de antagonizar ninguém. Ao contrário, ela se colocava, na verdade, como a ponte entre os polos, como a candidata... Que conseguia conversar com todo mundo, com o Tarcísio, a única que fala com o Tarcísio e com o Lula. Após a entrada do Pablo Marçal, me parece que ela conseguiu, e a campanha começou a enxergar uma oportunidade dela virar um dos polos. Agora, eventualmente, o polo Pablo Marçal versus E se ela está lá atrás, outro. Também pode tomar esse risco. E faz todo sentido que ela seja um risco. nome que resolva apostar nisso. Agora, eu estou pensando um pouquinho nos padrinhos políticos. O que essa eleição fala sobre os padrinhos políticos, tanto Lula e Bolsonaro? E eu não quero me deter apenas na eleição de São Paulo, quero olhar globalmente para o resto do país. Se a gente olhar, por exemplo, Rio de Janeiro, o candidato Bolsonaro, Ramagem, não chega nem a 2 dígitos nas pesquisas. Belo Horizonte, quem ele está apoiando oficialmente também, acho que é o Bruno Engler, também não. Quer dizer, e o Lula que também não está conseguindo transferir os seus votos para o Boulos. O que isso diz sobre essas duas forças políticas? Algo que a gente já deveria tomar como dado, o eleitor não tem dono. Assim, essa é uma imagem que se faz que me parece que exagera bastante a força política dos chamados padrinhos políticos. Ela não aparece, não estou dizendo que não seja relevante essas figuras, mas ela não aparece na hora de buscar o voto do eleitor, né? O eleitor não tem como principal motivação essa indicação. Ela aparece construindo alianças, articulando com o setor da sociedade civil organizada, enfim, é super importante, mas na hora de falar com o eleitor não tem dono. A gente já viu em diversas oportunidades, por exemplo... E essa campanha em São Paulo estava toda montada para isso, né? Aliás, no resto do país. Porque ela foi muito nacionalizada, ela estava quase virando assim, o terceiro turno de Lula versus Bolsonaro. Mas se for Boulos versus Marçal, de alguma forma redita esse terceiro turno? Mas não me parece que, diante da relação do Marçal com o bolsonarismo... Seria possível automaticamente. Que a gente está expressando, né, estaríamos expressando a chance de ter um bom padrinho e isso ajudando na campanha. Eu acho que quebra um pouco isso. Então, era uma campanha que a elite política resolveu nacionalizar, né, assim, jogar todas as fichas, sobretudo, né, porque o Lula acho que enxerga
eventualmente o Tarcísio como rival. Então, essa vitória do Boulos aqui na prefeitura é super importante para tentar, digamos, atrapalhar de alguma maneira esse projeto. E agora, do ponto de vista do bolsonarismo, de manter a sua hegemonia. Só que agora com um candidato que, pelo menos por hora, tem uma relação, vou chamar no mínimo, muito tensa, sobretudo com o núcleo familiar do que a gente chama de bolsonarismo. Rafael, a gente tem pouco menos de 3 minutos para o final. Quero te fazer uma provocação, já pensando em 2026. O que essa disputa em 2024 aponta para 2026? No que diz respeito à direita, às redes sociais, na capacidade da esquerda reagir ou não? O primeiro ponto, na minha leitura, é de que a direita vai crescer, está crescendo e que o governo Lula precisa, na metade final do mandato, repensar a sua base de apoio. Você está dizendo que a direita hoje tem mais força para ganhar 2026 do que a esquerda, seja quem for a representação da direita? Tem muita força. Vai ser uma eleição muito competitiva e o governo precisa, entre aspas, acordar e fazer com que a metade final do seu mandato seja uma metade final de quem de fato quer ser governista e a depender de como o Lula vai remontar a sua base. Porque vale lembrar, o Lula ganha do Bolsonaro na capital, né, em 2022, aqui em São Paulo. Então, em tese, é um eleitor que já tinha capturado uma certa rejeição ao bolsonarismo, mas nesse cenário de que o Boulos não ganha, é um sinal, então, de que, olha, realmente vai ser difícil para o nome, de novo, né, Amanda, que até então ninguém estava falando. Então, obviamente, isso diz um pouco de como sensível é o desempenho da esquerda nesse momento, mesmo estando no governo nacional. A segunda lição tem um pouco a ver com o Bolsonaro, né, de como ele vai construir, que influência ele vai ter na reconstrução da direita, dado que ele perdeu seus direitos políticos. Eu imagino que o Tarcísio fique um pouco mais relutante em relação a alçar voos mais altos em 2026, porque sair de uma reeleição que seria mais segura ao governo de São Paulo e tentar uma disputa presidencial. Ao menos que ele realmente aí dialogue e vire parte do Pablo Marçal, mas eventualmente o Pablo Marçal vai ser o seu rival, né? Então agora ele ganhou pelo menos uma outra sombra. Então acho que tudo isso somado é um Tarcísio mais relutante a sair do governo de São Paulo, pensando em outros voos lá em 2026. Eu acho que essas são, digamos assim, as duas grandes questões que eu tentaria responder a partir do resultado. E a esquerda é muito preocupada porque ela não domina isso aqui ainda, né? Então, como surgiu o Pablo Marçal, pode surgir qualquer outro. E a tendência é isso ficar ainda mais acentuado, porque, enfim, essa tecnologia não vai voltar para trás. Não tem regulação nenhuma no mundo, mas nenhuma, que vai, entre aspas, fazer com que, a partir de agora, essas grandes figuras já não tenham mais. Por mais que o TSE, a própria elite política, tente, de alguma maneira, regular, acho pouco provável. Rafael, muito obrigada por esse papo, foi ótimo, esclarecedor. Agradeço a você também pela sua companhia até essa hora. Quinta-feira que vem tem mais. Até lá. Boa noite.